Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer tê-los aqui nesta noite, uma noite de louvor, de adoração, de aprendizado da sua palavra. Quero agradecer aqueles que hoje pela manhã responderam a voltar hoje à noite. Nós estamos com um processo inverso nos nossos cultos, né? A parte da manhã nós temos uma igreja bem cheia, como estava hoje de manhã, bem lotada, galeria lotada. Tem sido um tempo de muita alegria, de muito gostoso pela manhã, né? E isso foi um fenômeno que aconteceu depois da volta, quando acabou a pandemia, a igreja voltou invertida. Antes a gente tinha que ficar à noite orando e insistindo para que as pessoas viessem de manhã na escola bíblica dominical. Agora a gente tem que de manhã orar para que eles voltem à noite no culto de adoração. Os processos se inverteram. Mas graças a Deus que você veio aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela sua presença e creio que Deus tem algo para dizer para você aqui hoje. Nós vamos iniciar esse culto orando ao Senhor. Gostaria muito que você começasse já a falar com Deus sobre essa noite, sobre a sua vida. Esse momento de oração nós vamos dedicar exclusivamente a isso, a abrir o nosso coração, a pedir que Deus fale conosco, que Deus prepare o nosso espírito, a nossa mente, que todas as antenas captadoras que nós temos na nossa vida estejam voltadas agora para o céu, para o Senhor, né? Que nada mais seja capaz de tirar a nossa atenção, de tirar o nosso olhar, os nossos ouvidos estejam todos voltados para aquilo que Deus vai tratar com a gente aqui nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado um dia abençoado, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, um dia de adoração ao Senhor. O Senhor nos tem dado um dia, ó Deus, de aprendizado da palavra do Senhor. E também, ó Deus, um dia de comunhão. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, já num momento de fechamento de semana de oração, naquela comunhão que o Senhor nos deu ali, muito gostosa. Passamos pelo culto da manhã, tudo isso é motivo de gratidão para nós. E agradecemos também, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos, ó Deus, a salvação, aquilo que é caro para nós, aquilo que é importante para nós, aquilo que é significativo e que só o Senhor poderia fazer, nós temos no Senhor Jesus Cristo. Isso é motivo de grande gratidão para nós. Pai, eu também quero agora colocar diante do Senhor esse culto, tudo que nós fizemos aqui, ó Deus, a nossa vinda aqui hoje, as escolhas que fizemos para estar aqui, ó Deus, as músicas, a palavra, tudo, ó Deus, foi feito para agradar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, ó Deus. Então, Pai, tudo que foi preparado aqui é uma oferta suave ao Senhor, é uma oferta de adoração ao Senhor, é o nosso culto, é aquilo que nós estamos prestando ao Senhor aqui nesta noite. Quanto a nós, ó Deus, nós pedimos que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor nos permita aprender alguma coisa aqui nesta noite. O Senhor nos permita participar disso que foi preparado para o Senhor. Então, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, tudo, ó Deus, que nesta noite nós pedimos que esteja voltado para o Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós oramos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, verso de número 35. Nós estamos em campanha de missões estaduais. O que isso significa para você que está entrando talvez pela primeira, segunda ou terceira vez aqui na nossa igreja? Significa que os nossos olhos, eles estão todos voltados para o estado de Minas Gerais. Nós estamos orando pelo estado de Minas Gerais. Nós temos missionários no estado de Minas Gerais, estamos também contribuindo para isso, para que a obra do Evangelho avance no nosso estado, que é um estado grande, é um estado significativo e que, por incrível que pareça, existem ainda muitas cidades no estado de Minas Gerais que não tem lá um trabalho batista, não tem lá talvez até uma igreja evangélica para pregar a palavra do nosso Deus. E o capítulo 4 de João, aí a partir do verso de número 35, aliás, a partir do verso de número 34, foi o tema que nós usamos aqui nos 51 anos da nossa igreja, um tema missionário. Os batistas mundiais, vou falar mundiais porque não se resume aos batistas, batista não é
uma denominação brasileira, ela nasce, né, a primeira igreja batista que a gente se ouve falar, não com placa de igreja batista, né, mas com um corpo de doutrina que hoje nós entendemos ser o mesmo corpo de doutrina dos batistas atuais. Ela surge em 1608, alguns historiadores vão falar 1612, na Holanda, oriunda de um grupo de puritanos separatistas que viviam na Inglaterra, mas por quererem prevalecer o Novo Testamento, viver a palavra de Deus, eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra. Então, eles migraram para a Holanda e lá, então, começou a se reunir esse grupo que hoje nós chamamos de batistas. Nós estamos aqui no Brasil há mais de 100 anos. Os batistas brasileiros, eles são frutos de missões. Nós respiramos missões. Nosso DNA é missionário. Nós nascemos a partir de uma ideia missionária. Então, os grandes nomes de pastores ou missionários na história da igreja pós-reforma protestante vai figurar grandes nomes de homens e mulheres que são batistas. Então, nós estamos no DNA da coisa, né? E aí, no capítulo 4, nós usamos esse texto para os 51 anos da nossa igreja. No verso 34, diz assim a palavra de Deus: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, isso é Jesus dizendo para os seus discípulos, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. É um momento significativo onde Jesus está ensinando sobre a visão espiritual aos seus discípulos. Jesus está em Samaria, ele acabou de conversar com uma mulher samaritana, os discípulos tinham ido comprar comida, os olhos, os interesses dos discípulos estavam nas coisas da vida. E aí, quando eles voltam, Jesus vai e diz para eles assim, olha, nós precisamos abrir a nossa visão. Eles voltaram preocupados com Jesus. Se o senhor não quer comer alguma coisa, o senhor talvez esteja com fome. E Jesus diz, mas a minha comida não é essa. Ou seja, a prioridade não é essa. Abram os olhos de vocês. Vocês não estão acostumados a ver o tempo. Vocês não sabem quando vai chover e quando não vai chover. Vocês não conseguem identificar, por exemplo, a época da colheita, quando está na época de uma determinada fruta. Hoje mesmo eu ganhei de presente uma jaca. Hoje é dia do pastor, o pessoal gosta de me dar jaca no dia do pastor, né? Sabe que eu gosto. Eu também gosto de camarão, tá, gente? Eu também gosto de camarão. Mas a jaca é muito bem-vinda. Eu ganhei uma jaca linda, maravilhosa hoje, né? E eu estava falando para eles, onde você conseguiu essa jaca, se não é tempo de jaca? Então a gente consegue fazer essa leitura das coisas, não é verdade? Jesus está dizendo, vocês também precisam fazer uma leitura espiritual da vida. Abra os olhos. Levante os olhos, os campos já estão maduros, ou seja, Deus já está trabalhando no coração de muita gente. A igreja precisa abrir os seus olhos, pregar o evangelho e colher esses frutos que já têm sido plantados ao longo do tempo por outras pessoas e que nós agora temos o tempo da sua colheita. Glória a Deus por isso. Queridos, nós vamos, nesse momento missionário, está aqui o nosso tema, tá? O nosso tema, e aí eu vou convidar você na pressão, tá? Tem que falar na pressão. Aquela coisa mirrada não dá certo, né, Naide? Não, tem que ser na pressão, para não falar 2 vezes, tá bom? Olha o tema lá em cima, o tema é fale o tempo todo. Vamos repetir comigo? Fale em todo o tempo, isso aí. Não é o tempo todo, é em todo o tempo. Maravilha. Olha a nossa divisa aqui, ó. Vem comigo. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Domingo passado, quando nós abrimos a campanha de missões, eu dei 6 ou 7 motivos para você falar e não se calar, ok? Vamos passar um vídeo missionário, que era para também ter passado na semana passada, eu confesso que foi uma falha minha. Agora o Emanuel vai colocar aqui para a gente conhecer como é que está o trabalho batista numa determinada cidade, eu não sei qual que ele vai puxar ali para a gente, mas ele vai mostrar para a gente um pouquinho do trabalho batista. Coloca lá, acho que é em Guarani, é isso?
Fronteira. Fronteira. Vivi uma vida muito baixa mesmo. Só destruição. Bebia, gostava de jogo, de baralho. Era viciado mesmo em baralho. Tomava todo tipo de bebida. E aí a gente nunca tem nada, tudo dá errado, né? Nessas farras, eu chegava, me embebedava e deixava a minha família muito a desejar. Faltava as coisas em casa, minha esposa falava para mim, eu não queria ouvir ela. E gerava essa contenda meu casamento. Situada na região sudeste do estado de Minas Gerais, Fronteira possui uma população estimada em 19 mil habitantes. A economia desta pequena cidade gira em torno do turismo e serviços, e algumas comunidades rurais. A igreja, após passar um tempo sem líder, recebe a família do missionário pastor Tiago Procópio, sua esposa Ana Maria e seus 2 filhos, que chegam com a responsabilidade de revitalizar a fé. Quando nós chegamos aqui, realmente foi algo bem desafiador, né? Reestruturar uma igreja quase que toda online, né? Por algum tempo, até nós podermos retomar os cultos presenciais. Para cumprir este objetivo, ele trabalha na formação de líderes, dedicando-se ao discipulado, à assistência e o acolhimento social. Nós temos desafios aqui com o pessoal da área rural, que nós entendemos, né? Que nós temos que pregar e falar a todo tempo, e fora do tempo também. Nós temos o trabalho nosso com o pessoal do MTST, do Sem Terra. E para a gente é uma alegria maior ainda, né, de saber que um povo tão distante muitas das vezes da população hoje tem sido alcançado com a palavra do Senhor, com o amor de Jesus. E a nossa oração tem sido: Senhor, nos dê mesmo aqueles que ninguém quer. Esse é o maior desafio da nossa vida. Compondo uma equipe sólida que honra a missão de ser e fazer discípulos. Então a gente tem que estar falando todo o tempo e ensinar um pouquinho para aqueles que não conhecem também. É o que a gente pode fazer hoje para ajudar Jesus, é isso, né? Para retribuir. Eles ajudam a gente bastante, palavras, oração, sempre falam que estão à disposição da gente. Então, assim, a gente só tem a agradecer a Deus porque o Senhor, mais uma vez, nos deu a vitória e nos colocou em um lugar ao qual nós queríamos estar. Quando a gente aceita Jesus como autor e consumador da nossa fé, é um amor que a gente não quer só para nós, a gente quer levar esse amor às pessoas. Então é aí que a gente fala do amor de Jesus. É tão lindo quando as pessoas ouvem e querem receber esse amor tão lindo. Desafiamos os batistas mineiros a não se calar e falar em todo o tempo. Você pode ser parte disto, indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Todos nós podemos cumprir o ID do Senhor Jesus. Existem 3 formas de cumprirmos o ID. A primeira é indo, talvez você não possa ir. A segunda é orando e a terceira é ofertando. Se nós estamos hoje no campo trabalhando, levando o evangelho do Senhor, é através de contribuições, é através da sua doação, através da sua oferta. Então, nós precisamos que você continue nos ajudando, tanto em oração, quanto ofertando para o plano de ajuda missionária. Nós contamos com você, Fronteira conta com você, Minas Gerais conta com você. Deus te abençoe. Amém. Cidade plana, né, irmãos? Totalmente planinha, né? Raro no nosso estado aqui de Minas Gerais. Então, que você esteja aí orando. Hoje nós já vendemos sobremesa missionária, já até perguntei a Raquel. Raquel, aí vendeu, pastor, vendemos R$300 de sobremesa missionária. Isso vai para aí, para esses projetos missionários, tá? Nós vamos ter um último dia onde nós vamos fazer uma oferta voltada para isso aí. Então já vai trabalhando no seu coração,
já vai pedindo a Deus que coloque no seu coração uma oferta de fé. O que é uma oferta de fé? Oferta de fé não quer dizer que é uma oferta grande, não tem nada a ver com isso. Tem gente que pensa assim, né? Eu vou pegar todo dia. Não tem nada a ver com isso. Oferta de fé é aquilo que Deus fala no seu coração. E aquilo que Deus fala no nosso coração, Ele vai nos dar condições de honrar isso com o Senhor. Tá ok? Nós vamos orar por missões nesse momento. Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. E agora, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos missionários, pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando os campos missionários, abrindo o coração das pessoas, Pai, abrindo a mente das pessoas. São tantas barreiras que nós encontramos quando vamos falar do Evangelho, e só o Senhor pode fazer com que essas correntes quebrem, caem, os olhos se abram e o coração esteja disposto a ouvir a Tua palavra. Visita o coração e a vida dos nossos missionários. Revigora o ânimo, revigora o vigor, ó Deus, da família, dos filhos. São pessoas que saem das suas cidades, vão para os campos missionários. Às vezes os filhos sentem isso, ó Deus, tão longe dos seus familiares. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando eles, revigorando e dando aquele sentido de vida, de servir ao Senhor. É isso que nós pedimos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 121, palavra de Deus, lá no Salmo 121, um cântico de peregrinação. Um cântico de peregrinação são aqueles cânticos, se eu não me engano, são 15, que tem aí entre os salmos, que eram usados pelo povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles iam caminhando como caravanas de peregrinação, saíam das suas cidades. Aqueles que moravam fora da capital religiosa, eles se juntavam, faziam aquelas caravanas enormes, indo em direção ao templo do Senhor, na cidade de Davi, e aí eles iam cantando esses salmos pelo caminho. Um deles diz assim, o Salmo 121, eu levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que faz os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, ele não vai dormir, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora como para sempre. Amém? Que Deus fale o seu coração e que você abra sua mente, seu coração, para entender quem Deus é na sua vida. Nós vamos orar agora, nós vamos fazer um momento de intercessão. Eu queria que você se pusesse a orar. Se você está aí do seu lado com um parente seu, maravilha, você vai orar com ele, tá? Mas se a pessoa que está do teu lado não é seu parente, seria um grande momento agora para você estreitar a comunhão, não é? Você vai orar por essa pessoa que está aí do seu lado. Você pode até perguntar o nome dela, dizer para ela o seu, tá? E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que Ele plantou do meu lado. Olha aqui, é o Lucas que está aqui, ó, comigo, tá? A Lidiane está ali, alguém vai ter que dar cobertura espiritual à Lidiane ali, ó. Aí, ó, o Vitor, Marane e a Lidiane aí, ó. Tem que dar cobertura espiritual a ela, né? Eu vou orar pela vida do Lucas, o Lucas vai orar pela minha vida. Hoje pela manhã, gente, presta atenção aqui, look me. Hoje pela manhã, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? E hoje pela manhã nós falamos de oração. Olha só, e nós vamos falar hoje de novo disso, agora à noite. Nós falamos de oração. E nessa conversa que nós tivemos hoje, na exposição que nós tivemos hoje da carta do apóstolo Paulo, nós vimos que a oração, ela é aquela moldura que engloba toda a armadura espiritual. Ela não é uma outra peça da armadura, mas ela é o ambiente onde o crente, ele desenvolve a sua batalha espiritual, ele ora ao Senhor. E aí, uma das coisas que Paulo fala nessa carta, ele diz o seguinte: vocês devem orar por todos os santos. Quem são esses santos? A gente que conhece as Escrituras sabe que não tem nada a ver com canonização de pessoas.
santo são todos aqueles que, pela misericórdia de Deus, entregaram a sua vida a Cristo. Eles foram separados do mundo e agora vivem para Deus. São os crentes. É você que um dia encontrou a fé em Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: ore por essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando eu oro pelo Lucas, eu começo a desenvolver uma relação de comunhão com ele para além da ideia da política de boa vizinhança. A minha relação com o Lucas deixa de ser maquiada, porque eu começo a entrar na vida dele, eu começo a me interessar por ele. E esse é um dos primeiros passos para o avivamento de uma igreja. Quando a nossa relação, ela não é uma relação maquiada, ela é uma relação que vai além disso. Ela não é rasa, ela é profunda e ela começa nisso. Amém? Ora pela pessoa que está do teu lado. Pai, visita o teu povo nessa hora, Senhor. Visita, ó Deus, esse lugar que nós chamamos de igreja, de corpo de Cristo. E na tua palavra nós aprendemos sobre unidade, sobre comunhão, sobre companheirismo, sobre perdão. Ó Deus, visita a tua igreja, Senhor. E agora eu te peço, Pai, por tudo que está sendo falado e colocado diante do Senhor neste momento. Visita, Pai, o coração, visita a família, visita os irmãos que aqui não estão, Senhor. Não puderam vir por algum problema, visita a casa deles também, ó Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor, movimenta com teu Santo Espírito a nossa igreja, a ponto da nossa comunhão ser verdadeira, ser sincera, ser bíblica, ser uma comunhão no Senhor, ó Deus. Visita o teu povo, Senhor. Pai, o Senhor está ouvindo as necessidades de cada um, o que está sendo colocado diante do Senhor. São coisas que às vezes nós podemos fazer, outras não. Então nós pedimos, ó Deus, recolhe isso tudo. E segundo a tua misericórdia e graça, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, não porque merecemos, mas estende a mão para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, eu queria fazer mais uma oração. Nós temos 2 casos que eu creio que são questões que nós precisamos estar intercedendo, né? Nós tivemos, por exemplo, essa semana uma notícia que não foi muito agradável, que foi o missionário Francisco. Ele não é da nossa convenção, não é um missionário nosso, da nossa junta de missões,
Ele é um irmão nosso em Cristo Jesus, faz parte de uma missão que chama a Missão para o Quênia, e ele foi sequestrado lá em Nairobi, na capital queniana, e foi morto, foi assassinado. E depois os criminosos tacaram fogo no carro dele, né? Essa notícia ficou aí rodando entre os crentes, nós andamos orando, a família ainda estava esperançosa, né? A esposa dele gravou um vídeo ainda com esperança no coração que aquele corpo não fosse dele, mas foi, né? E não é o primeiro missionário que morre, nós temos vários casos. E temos vários casos na Bíblia. A maioria dos apóstolos aqui, se não quase todos eles, tiveram mortes como a do Francisco, no campo missionário, trabalhando para o Senhor. E em todas essas coisas, Deus trabalhou isso de forma que o evangelho propagasse, que ele crescesse, né? Aí você pensa assim, nossa, pastor, mas Deus é tão malvado? Não. Se a gente entende o futuro dos crentes à luz das Escrituras, pode acreditar que o irmão Francisco está numa condição melhor do que a nossa, né? E nós desejamos agora, nossa oração são duas, é que Deus conforte o coração da família e que Deus também, a partir disso, possa abrir mais portas no Quênia para que o evangelho seja pregado. Outro caso que nós tivemos aqui na nossa cidade, né, o velório foi hoje do menino que morreu afogado, alguns irmãos participaram, a Rosa, o Brito, a Jane, o Ricardo, também foi, Ricardo? Também foi, não sei se teve mais alguém que foi nesse velório, né? Então, nós vamos orar também para que Deus conforte o coração dessa família, desse menino, que acho que era filho único também, né? Que teve essa perda, e nós precisamos nos envolver com essas dores, né? A gente tem as nossas alegrias, mas tem irmãos nossos que não estão sorrindo, e quando eles não estão sorrindo, nós entramos na dor deles também. Amém? Para essa oração, Lucas, você pode me ajudar nessa oração? Pode? Faz favor então, querido. Amém, oremos. Pai querido, Pai bondoso, essa noite nós estamos aqui reunidos, Deus, em seu nome, unidos como igreja, e nós queremos apresentar, Deus, duas famílias diante de Ti. Família, Deus, do missionário Francisco, que sabemos, ó Deus, da crueldade, Deus, a qual foi feita com ele. Pai, um homem de Deus, um homem que estava num país distante, tentando levar esperança, alegria, conforto através da palavra do Senhor. Estava ali tentando, Deus, colocar o reino do Senhor, apresentar esse reino às pessoas, e cruelmente, Deus, foi alvejado por pessoas, teve seu carro queimado com ele mesmo dentro. Ó Deus, nós sabemos que, como o pastor mesmo disse, ele está numa condição melhor que a nossa, já desfruta da eternidade, já está na glória, mas a família fica, Deus. Então nós rogamos por eles, oramos, para que o Senhor traga, Deus, o bálsamo do Senhor, um bálsamo, Deus, que cura as dores, um bálsamo, Deus, que alivia, Senhor, as dificuldades de um luto, que só quem passa entende, só quem passa sabe o quanto é difícil. É uma luta diária, Deus, que somente o Senhor para ajudar. Se o Senhor não estiver presente, Deus, ninguém aguenta a solidão, a dificuldade, a saudade. Então nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, esteja com essa família, dando força, dando alegria, suprindo, Deus, as necessidades. Coloque pessoas de Deus ali, Deus, para apoiá-los em todas as coisas. E também pela família, Deus, desse garoto, Pedro, Deus, que também faleceu de forma trágica. Deus, filho único de uma família. Então nós pedimos ao Senhor, Deus, que envie pessoas, que nós como igreja possamos ajudar no que for necessário. Que o Senhor possa, Deus, restaurar as emoções, mesmo no momento de dificuldade. Que o Senhor possa se fazer presente. Que essa situação seja uma porta, uma brecha, Deus, para que a palavra do Senhor entre e faça, Deus, uma pessoa diferente, uma pessoa rendida, uma pessoa melhor diante de Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Amanhã nós temos o nosso encontro, é um jantar dos namorados, né? Esse jantar vai acontecer numa pizzaria, quem vai para a cidade de Congonhal, e acho que tem 2 vagas, Wesley. Tem, né? Então, se você quiser ir, você procura o Wesley ou a Emília, dá o seu nome, né? Se você tiver criança, parece que lá tem um local apropriado para criança. O cardápio é à la carte, então você vai pagar o que você comer.
Não é aquele lugar que tem uma taxa única. Não. Você vai chegar lá, vai abrir. Se você quiser só beber uma água mineral e não comer nada, também não tem problema nenhum. Tá? O importante é você participar. Tá ok? Mas o que eu tenho para falar? Quero agradecer ao Senhor por todos os irmãos que frequentaram a reunião de oração. Né? Foi uma semana movimentada nesse sentido, mesmo com noites frias. Foi uma bênção de Deus e nós louvamos ao Senhor por isso. Oi? Ah, tá. O banner? O outdoor. O Ministério de Evangelismo, gente, está trabalhando bem, tá? Nós vamos colocar... Você vai ver aqui, a partir da semana que vem, provavelmente, tá? Você vai ver aí esse outdoor aí na cidade, tá? Ali do lado da Unimed, naquele primeiro outdoor ali, quando você faz a rotatória, você já sai de cara para ele, você vai ver esse outdoor aqui com essa pergunta: o que é o Evangelho? Tá? E ali está o CAT, que é o projeto do Ministério de Evangelismo, explicando, né, crer que Cristo morreu por mim, arrepender dos meus pecados, dar evidência da minha identificação com Jesus e esperar a sua volta. Tá? Então você pode, às vezes, se alguém te perguntar, vai estar o logo da igreja lá, vai estar o endereço da igreja, tudo direitinho. Alguém te perguntar, você é daqui? Não, é lá na nossa igreja. Vai lá conhecer mais, né, do Evangelho. Está aí uma forma de evangelização. Tá? Fora isso, o Ministério tem feito outras coisas na cidade e hoje, inclusive, eles estão aqui no quebra-mola entregando, não sei se já acabou já? Eles estavam ali no quebra-mola entregando aquele negocinho de lixinho de carro, com uma balinha dentro, com uma mensagem. Então os carros paravam ali no quebra-mola, os irmãos abordavam e entregavam um trabalho, um negócio desse aí. E esse ministério também, né, não sei se isso é um ministério, mas como a Marina me falou, entrou com esse negócio, eu falei, não sei. Hoje, quando você sair daqui, né, antes de você ir para casa, você vai passar ali no hall da igreja e vai tomar um chocolate quente 0800, amém, irmãos? Tem 2 famílias que estão preparando isso para você. Você vai sair daqui e vai ter um chocolatezinho quente maravilhoso ali. Se você quiser entrar nesse projeto, é só procurar a Marina, né, e falar: Marina, minha família quer ajudar, porque todo final de semana a nossa ideia é o seguinte: 2 famílias ficarem responsáveis por esse ministério de botar o chocolate quente ali na porta. Então, hoje está sendo a minha família e a família do Wesley. Semana que vem parece que é a família do Washington e da Lúcia. É isso, Washington? Cadê? Eu não sei, mas eu vi alguma coisa aí, ela conversando com a Adriana, e a Lúcia também parece. E depois, se você quiser, eu quero também entrar nesse ministério, dá o nome da sua família lá, e você vai ser escalado uma vez no ano para fazer isso. Né? Eu acho que dá para todo mundo participar aí de uma forma legal. Para finalizar e passar para o louvor, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 98. Já vou convidando a equipe de louvor para vir aqui à frente. E a palavra de Deus diz assim no Salmo de número 98. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele é para nós e até pela nossa esperança de que um dia esse Senhor voltará para levar a sua igreja. Adoremos ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com todos. Amém? Amém. Nessa amém está meio tímido, irmão. Amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo, que é a casa do Senhor.
né, uma família. Seja bem recepcionado em nome de Jesus. Hoje, na verdade, a campanha de missões foi iniciada no domingo passado, então adivinha o que nós vamos fazer hoje? Tony, o que nós vamos fazer hoje? Não, esse é no final do culto, irmão. Nós vamos cantar a música de missões, irmãos. Então, assim, nessa noite a irmã Jane vai nos conduzir, ensinando a igreja. Nós vamos cantar a música inteira apenas voz e violão. Depois a gente repete essa música com toda a igreja. Amém? É desafiador para vocês e para a gente também. Por exemplo, a gente tem uma televisão ali que a gente lê a letra. Até quando a gente lê, a gente canta errado. Então, fique tranquilo, irmão. Se você errar, não há problema nenhum. Amém? Vamos lá. A hora esta vamos proclamar a salvação do nosso Rei Senhor, anunciando a sua graça e seu amor, pregando sua palavra, pois grande é o Senhor. Os corações aflitos a mendigar o pão, famintos da palavra, esperança e salvação, buscam força e alegria em seu viver, aguardam a mensagem do reino de poder. Vale em todo tempo, Jesus é a solução, o caminho, a verdade, a vida. Vale em todo tempo, luz em meio à escuridão. É Jesus a razão do meu viver. É Jesus a mensagem de poder. Aqui estou, meu Senhor, para proclamar as boas novas. Aqui estou, meu Senhor, eu não posso me calar. Jesus Cristo eu vou anunciar. Vale em todo tempo, Jesus é a solução, o caminho, a verdade, a vida. Vale em todo tempo, luz em meio à escuridão. É Jesus a razão do meu viver. É Jesus a mensagem de poder. É Jesus a razão do meu viver. Amém? É fácil, né, irmãos? Vamos cantar agora todos juntos, amém? Vamos lá. A hora esta vamos proclamar a salvação do nosso Rei Senhor, anunciando a sua graça e seu amor, pregando sua palavra, pois grande é o Senhor. Os corações aflitos a mendigar o pão, famintos da palavra, esperança e salvação, buscam força e alegria em seu viver,
aguardam a mensagem do reino de poder. Vale em todo tempo. Jesus é a solução, o caminho, a verdade, a vida. Vale em todo tempo. Luz em meio à escuridão. É Jesus a razão do meu viver. É Jesus a mensagem de poder. Aqui estou, meu Senhor, para proclamar as boas novas. Aqui estou, meu Senhor, eu não posso me calar. Jesus Cristo eu vou anunciar. Vale em todo tempo. Jesus é a solução, o caminho, a verdade, a vida. Vale em todo tempo. Luz em meio à escuridão. É Jesus a razão do meu viver. É Jesus a mensagem de poder. É Jesus a razão do meu viver. Amém. Glórias ao Senhor por isso. Bom, nessa noite, você que veio preparado para dizimar e ofertar, você pode fazer isso durante essa canção. Lembrando, você que nos visita, essa é uma responsabilidade, um compromisso nosso como membros dessa igreja. Então, você que nos visita, fique tranquilo em relação a isso. E só um lembrete, no envelope, você tem também a oportunidade de fazer ofertas para missões. Então, caso você queira direcionar alguma oferta para missão, você tem aí no envelope, você assinala o campo. Amém? Vamos cantar um hino, mais um hino na versão mais contemporânea, Brilho Celeste. Amém? Com palmas. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Diga! Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Oh, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Nuvens em cima, o Salvador não, onde ocultar, Ele é a luz. Nunca se apaga, junto ao teu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. As nossas vozes para a igreja. Brilho celeste, brilho celeste,
enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Mais uma vez para encerrar, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, indo para o céu, indo para o céu, indo para os céus, indo para os céus. Para onde nós iremos, amém? Nesse momento eu quero convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos. Essa canção fala de liberdade, fala de adoração. No momento que nós erguemos as nossas mãos aos céus, nós estamos dizendo ao Senhor que o Senhor tem liberdade. Nós estamos demonstrando de forma corpórea a nossa adoração ao Senhor. Por isso, não se envergonhe. Se você sente a vontade, no momento em que você está adorando, cantando ao Senhor, você pode sim levantar suas mãos, você pode sim cantar em alta voz. Nós temos essa liberdade. Então, nós precisamos aproveitar melhor esse momento de adoração ao Senhor. Que você possa fazer bom uso desse momento agora, em nome de Jesus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, sim és tu. Pega sua voz e cante ao Senhor Santo. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente
seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, 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 és tu. Pega a sua voz e cante a ele nessa noite. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. E ao erguermos as mãos E clamamos até nós por tua graça e favor. ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso te adoramos e te bendizemos. Vamos cantar ao Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno.
Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Se você pode, levante suas mãos e cante: ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ó Pai, como é maravilhoso estar na sua presença, como é maravilhoso cantar louvores ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a grandeza da glória, Deus, ela é incomparável. O que nós fazemos aqui hoje, Deus, é só um lapso, é só, Deus, uma porcentagem mínima do que teremos na glória ao lado do Senhor, ao lado dos santos. Esse é o nosso desejo, estar ao lado do Deus eterno, porque nós seremos também eternos. Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, te agradecemos, ó Deus, por proporcionar esses momentos para nós. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, Deus, pelas vidas dos missionários, Deus, que arduamente trabalham para levar a sua palavra a todos os cantos, Deus, desse Brasil, desse estado, desse mundo. E que nessa noite a tua palavra possa, Deus, achar lugar nos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Acende a luz para a gente aqui, Wesley, por favor. Deixa eu só complementar uma informação. Quando eu tentei encorajar vocês a que participassem, né, você e sua família, na produção do chocolate, Marina não estava aqui, essa participação é só para executar, não tem financeira nenhuma, tá, irmãos? A igreja está fornecendo todo o material, é só para execução. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 35. Nosso tema do domingo hoje, melhor dizendo assim, o tema do nosso domingo está sendo oração. Nós falamos sobre isso pela manhã, dentro da exposição de Efésios, e vamos falar isso de forma temática agora, nesse culto da noite. Então, Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu:
Obrigado, querido. Jesus então respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e também expulsando demônios. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, e o desejo do meu coração, ó Deus, é que a tua igreja seja encorajada nessa noite pelo teu Espírito a se voltar com efetividade, com zelo, com dedicação a esse mecanismo, esse meio, seja lá o nome que nós podemos encontrar para isso, que o Senhor nos deu de presente, que é a oração. Hoje pela manhã a gente já viu, ó Deus, como ela é importante nas nossas batalhas espirituais. Nós já vimos como é importante, ó Deus, nós estarmos atentos e vigilantes na oração, e agora nós queremos aprender com o Senhor Jesus sobre oração. Em nome do poderoso Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, como eu já falei hoje pela manhã, na nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios, nós falamos da importância da oração nas nossas lutas espirituais. Então nós falamos que a oração não foi mais uma arma que Paulo deu. Ela não está no conjunto das 6 peças da armadura espiritual. Pelo contrário, Paulo coloca a oração como aquilo que vai moldurar tudo isso. Paulo coloca a oração como a atmosfera que todo crente vai viver durante a sua vida e, obviamente, durante as suas batalhas espirituais, não somente do ponto de vista pessoal, mas também da igreja, como instituição, como povo do nosso Deus. A oração, então, é a moldura de toda a armadura que Deus colocou à disposição da sua igreja para que ela enfrente os seus desafios. Por isso nós oramos por missões, porque nós cremos que missões ela não se faz necessariamente com dinheiro, embora dinheiro faça parte disso. Os missionários estão no campo, eles precisam se locomover, eles precisam criar projetos missionários, eles precisam de dinheiro para fazer essas coisas. Por isso a gente faz campanha de missões também nesse sentido. Mas é muito mais do que isso, porque no campo missionário existem lutas, existem questões que não se resolvem financeiramente. Existem questões que o dinheiro não tem voz, que ele não fala alto. São questões que são vencidas, batalhadas e enfrentadas com o joelho no chão. E esse joelho é do missionário, é da sua família e é da igreja, que está por trás disso tudo. Então, por isso, nós oramos por missões. E essa noite eu gostaria de encorajar você com o exemplo do Senhor Jesus. Jesus, sendo Ele mesmo Deus, que é assim que nós cremos, nós entendemos Jesus dessa forma. Para nós, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, que em forma humana assumiu esse nome, essa identidade, mas que já se manifesta durante toda a Escritura. A gente tem visto aqui nos estudos de Juízes como que ele está presente lá. Ele só não tem esse nome. Não sei se tem a mesma aparência, aí já é mistério, tá, irmãos? Eu não consigo dizer isso para você, não é? Mas ele estava lá. A segunda pessoa da Trindade sempre esteve lá. E agora, na história da humanidade, ela toma uma forma, recebe uma identidade, tem pai, tem mãe, tem um endereço, vai na padaria comprar pão, ele é Jesus. E ele, sendo Deus, ele fez da oração uma das principais marcas do seu ministério. E isso me leva a pensar o seguinte, olha, se nós pudéssemos pensar numa pessoa nesse mundo que pisou na humanidade e que talvez aos nossos olhos humanos não necessitasse necessariamente de orar, nós poderíamos dizer que essa pessoa é Jesus. Mas a gente vê que Jesus fez do seu ministério, fez da sua vida uma vida marcada pela oração e pela devoção a Deus. Então ele tem muito para nos ensinar sobre isso. Se ele, sendo Deus, orou, imagine nós necessitamos desesperadamente de uma vida voltada para a oração. Hoje pela manhã eu falei uma questão, eu falei 2 dentro do que nós trabalhamos. E eu falei assim, olha, existem 2 pressupostos para o avivamento de uma igreja. E quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de movimento
embora isso às vezes pode acontecer. Quando eu falo de avivamento, eu não estou dizendo para vocês que nós vamos pintar as nossas paredes de preto e que a partir de agora a nossa igreja será chamada de The Church Baptist Prime. Não sei se é assim que fala. Não tem a ver com isso. Isso não é avivamento. Isso muitas vezes pode ser apenas um modismo, nada mais do que isso. Tá? Mas quando eu falo de avivamento, eu estou falando de Deus entrar na sua casa. Eu estou falando de Deus trabalhar poderosamente na sua família, na vida dos seus filhos, no coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração da sociedade, do bairro, da vizinhança. Isso pode se caracterizar um pouco de avivamento. É Deus revelando a sua vontade à sua igreja. É Deus operando no seio da sua igreja. É Deus usando a sua igreja para operar no mundo. É Deus se fazendo presente na vida das pessoas através da sua igreja. E quando a gente fala de avivamento, existem dois pressupostos para isso. Um deles é comunhão. A comunhão, ela vai começar a movimentar a igreja para Deus agir. Jesus falou isso para os seus discípulos. As pessoas vão saber que eu estou dentro da sua igreja quando eles olharem para vocês e verem que a comunhão de vocês é uma comunhão diferenciada. Que a vida de vocês tem um relacionamento diferente daquilo que eles estão acostumados a ver na sociedade. Então eles vão começar a ver que tem alguma coisa diferente ali. E o outro pressuposto é a oração. Quando a igreja começa a olhar para isso com zelo, com fervor, entendendo que isso é algo que Deus nos deu de presente, que é poderoso. E quando as nossas orações começarem então a refletir o nosso verdadeiro interesse pelo reino de Deus, quando as nossas orações refletirem a nossa implicação com o reino de Deus, então Deus começa a agir no meio da igreja. Então, se Jesus orou, nós precisamos entender que nós precisamos desesperadamente aprender a orar. Não são orações rasas, não são orações passageiras, não são orações mecânicas, mas são orações legítimas, realísticas, orações que o Espírito de Deus planta no coração do crente. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, texto que a gente estudou hoje, orem no Espírito, orem em todas as ocasiões, orem com toda a perseverança e orem por todos os santos. Mas isso tem que ser feito no Espírito, porque é o Espírito que planta no coração da igreja os motivos legítimos e reais pelos quais ela deve então se voltar para o Senhor e orar. Então Jesus orava sempre. Os evangelhos registram muitos relatos que Jesus se colocou a orar. E, sem dúvida, Jesus orou muitas outras vezes que não foram testemunhadas pelos seus escritores, pelos escritores do Evangelho. Não é? A gente pode pensar em várias ocasiões que não estão registradas aqui, mas que a vida de oração de Jesus não se resumiu só a isso. A vida dele era uma vida completa de oração. Mas os evangelhos, eles registram algumas coisas para a gente. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 3, verso 21, eu vou fazer isso muito rapidamente, tá, Emanuel? Se você não acompanhar, não tem problema nenhum. Tá? Você vai ver que Jesus ele vai iniciar o seu ministério público e antes ele vai orar primeiro. Eu vou colocar isso diante de Deus. Depois você vai ver no texto que a gente leu, que logo depois que Jesus acordou de madrugada, se voltou para orar, o dia começou cheio. Jesus, antes disso, ele levantou ainda à noite e se voltou para a oração. Em Lucas capítulo 5, versos 15 e 16, você vai ver que no final de todo um dia de trabalho, Jesus estava lá em oração. Em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, você vai ver que Jesus se colocou em oração antes dele escolher os seus discípulos. Você vai ver em João 17, aí seria o capítulo todo, que Jesus, nos últimos momentos já contando para os seus discípulos sobre a sua crucificação, ele vai se colocar a orar, ele vai orar por ele mesmo, ele vai orar pelos discípulos que estão ali com ele e pasme você, ele orou pela sua vida.
Ele orou naquele momento por aqueles que ainda creriam a partir da palavra daqueles homens, pessoas que não veriam Jesus fisicamente, pessoas que não conheceriam os pais de Jesus, a família de Jesus, que não estariam próximo dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Jesus se colocou a orar por essas pessoas sou eu e você. Olha que honra, olha que prazer, olha que coisa incrível. Você poder dizer que Jesus orou pela sua vida, isso é incrível. Você vai ver, por exemplo, que lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, durante um tempo de severa provação no Getsêmani, Jesus se colocou a orar. E foi nesse momento que ele pegou 3 discípulos muito próximos dele, ali, né, aqueles que andavam mais próximos, que Jesus levou para ver os milagres mais íntimos. Jesus pegou esses 3 homens e disse assim: olha, eu vou ali brigar por vocês. Eu vou ali entrar em coisas significativas da vida de vocês e da humanidade. Eu vou orar com intensidade por vocês. Só peço uma coisa para vocês. Fica aqui e ora também. Jesus foi lá, fez a parte dele. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. E nós falamos disso essa manhã. Que assim acontece com muitas pessoas, elas estão dormindo. Elas estão dormindo nos seus pecados, elas estão dormindo nos seus afazeres, elas estão dormindo nos seus lazeres, elas estão dormindo nos bancos da igreja, elas estão dormindo nas suas questões pessoais, elas estão lá adormecidas a ponto delas não conseguirem orar. E tem uns que começam a orar de noite e dormem mesmo, não é verdade ou não é, irmão? Você já fez isso? Você começou a orar de novo, quando viu já era o dia seguinte, não é verdade? Tem gente que dorme mesmo orando, né? E esses homens aconteceram exatamente isso com eles. Jesus disse: vigiem, não é? O espírito está pronto, mas a carne não está. Na cruz, quando Jesus já estava ali nos momentos finais da sua vida, você vê Jesus orando a Deus. Então Jesus, ele foi marcado, a oração fazia parte, era uma marca do seu ministério. Diferentemente de muitos de seus seguidores, Jesus orou não somente quando as pessoas estavam observando ele, ou quando estavam ouvindo ele, mas quando ninguém mais estava notando Jesus, Jesus estava lá orando. Lá em Lucas capítulo 5, verso 16, diz que ele se retirava para lugares solitários, e ali Jesus orava. E é interessante que ele ensinou isso para os discípulos dele, né? Pessoas que ouviam Jesus, Jesus ensinou isso. Então, lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, o texto diz assim: quando vocês orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro a vocês que eles já receberam a plena recompensa por isso. Mas quando você orar, vá no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, porque o seu pai que vê em secreto vai recompensar você. Obviamente que Jesus não estava condenando a oração pública. Ele estava, na verdade, condenando a oração que não era implicada com uma comunhão verdadeira com Deus. Ele estava condenando aquela oração que não é implicada com aquilo que se ora. Você já imaginou isso? Que às vezes você pode orar publicamente e fazer uma oração linda, uma oração maravilhosa, as pessoas no banco vão se arrepiar, vão chorar, vão falar: nossa, olha que crentão. Mas você não está implicado com aquilo que você está orando. Aquilo que você está orando não tem a ver com você, não tem a ver com as suas motivações, com os seus desejos reais. Então é isso que Jesus está condenando, e por isso que Jesus diz que nós devemos orar, mas não como os hipócritas. Porque a hipocrisia era justamente isso. E a hipocrisia foi amplamente condenada por Jesus. Foi uma briga que Jesus comprou com a liderança do povo de Israel, com os fariseus e saduceus e líderes. Foi a questão da hipocrisia, que naquela época, talvez o próprio Jesus deu um sentido pejorativo, porque a hipocrisia ela significava nada mais, nada menos do que o papel de um ator. O ator era o hipócrita, não tinha um pejorativo nisso. Hoje a gente... o hipócrita é uma ofensa, mas naquela época hipócrita era o ator, porque ele simulava um personagem, e as pessoas viam ele de um jeito, mas que ele não era, era o papel dele, era o trabalho dele.
Então Jesus aplica isso ao mundo espiritual, ou seja, é quando nós parecemos aquilo que nós não somos. Nós oramos por coisas, fazemos isso de uma forma bacana, mas nós não estamos implicados com isso. Imagina que eu orei pelo Lucas aqui, e eu posso ter orado por ele, mas eu não estou implicado com a vida dele. Né? Eu não estou desejando de fato que essas coisas aconteçam. Mas como o pastor disse que é para fazer, vão fazer, não é verdade? Mas não há implicação sobre isso. Né? Claro que com o Lucas e com todos vocês eu tenho realmente implicação, porque além de tudo, além de conhecer vocês, além de ter comunhão com vocês, eu entendo que isso é um dever dado por Deus para que eu ore pela sua vida. Então eu tenho desejo de fato que você dê certo, que a sua vida prospere com Deus, que a sua família seja abençoada, né? E que todas as coisas se resolvam para a glória de Deus na sua vida. Então, Jesus não está condenando a oração pública. Ele mesmo orou em público algumas vezes. Então você vê, por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, tinha um montão de gente olhando, e o que Jesus fez? Ele olhou para o céu e falou, Senhor, eu te peço, não por mim, mas para que todo mundo veja. Então, ele orou publicamente. Teve outras ocasiões que ele fez isso. Eu gostaria de aprender algumas coisas sobre oração com Jesus nessa noite. Eu acho que ele tem muito para ensinar para a gente. E a gente pode pegar a visão com Jesus e sermos encorajados por Jesus a desenvolvermos uma vida real de oração. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que o relacionamento dele mostra como que Deus, o Pai, era uma prioridade na vida dele. Servir as multidões era uma atuação constante de Jesus. Ele fazia isso muitas vezes. Jesus tinha um ministério público, ele servia as pessoas, ele curava pessoas, ele andava no meio da multidão, mas a prioridade dele era sempre a oração. Por isso que Lucas, lá no capítulo 5, verso 15 e 16, que eu já citei, grandes multidões, disse Lucas, afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Essa era a prioridade de Jesus. Ele queria estar em constante ligação com o Pai. E a oração, ela diz justamente disso. Nós aprendemos um modelo de oração distorcido. Nós entendemos que oração é a gente pegar um catálogo de coisas, anotar várias coisas, não é? E aí a gente vai diante de Deus, a gente faz uma abertura, essa abertura normalmente contém um agradecimento, talvez uma confissão de pecados para alguns, e de repente a gente desenrola o rolo com Deus. Senhor, eis aqui a minha lista. Quero te pedir por fulano, por Beltrano e tal, por mim mesmo, por Beltrano, por Cicrano, pela igreja, para que tudo dê certo, o malvadão volte a ganhar todos os jogos, que a coisa toda. A gente ora por essas coisas todas. Não é? Mas oração não é isso, gente. Oração não tem a ver com isso apenas. Oração é aquele momento de priorizar o nosso Criador. Oração é aquele momento que nós desenvolvemos essa intimidade com o nosso Deus, que nós conversamos abertamente sobre várias coisas, sobre vários assuntos, sobre prioritariamente o reino de Deus, sobre aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no coração da gente, na mente da gente, sobre os desafios, sobre a vida das pessoas, sobre tantas coisas. Então, às vezes, nós nos colocamos diante de Deus só para estar com Ele. Já fez isso? Se colocar diante de Deus, você não tem nada para pedir. Você não tem nada para agradecer se você não quiser, mas é só para estar com Ele, como uma pessoa que nós amamos, que nós priorizamos, que nós valorizamos, que nós entendemos que é importantíssimo para a nossa existência. Jesus dava mais atenção ao seu relacionamento com o Pai do que com o sucesso que ele poderia obter com as coisas que ele fazia. Ele poderia ser muito popular e foi muito popular, é popular até hoje. Não são só os cristãos que popularizam Jesus. Até o ateu gosta de popularizar Jesus. Né? Hoje passou um cara aqui na porta de manhã e começou a falar um monte de coisa esquisita sobre igreja. Aqui é a igreja batista, eu já fui expulso de um monte de igreja e tal, e eu não concordo com dízimo, com aquilo. Eu falei, nem eu não concordo não. Aqui ninguém concorda. Junte-se a nós. Ele foi embora. Isso aqui ninguém concorda com esse negócio, não.
Esse camarada, eu vejo ele várias vezes aí, ele só fala de política e de religião. Olha que coisa doida. Todo mundo populariza Jesus. Não é? Mas Jesus não estava interessado nessa popularidade. O que era valoroso para ele era um relacionamento prioritário com Deus. As ações de Jesus eram poderosas, mas elas eram poderosas porque eram resultantes do seu relacionamento prioritário com o Pai. Jesus amava o Pai e as suas ações revelavam isso, e com o tempo ele mostrava isso com os resultados da sua vida. Ele separava tempo para estar com Deus. Então Jesus conseguia revelar Deus através das suas palavras, mas ele conseguia revelar Deus através das suas ações. Lá em Marcos 1,35, o texto que nós lemos, diz que ele de madrugada, ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar secreto e lá ele ficou orando. E por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que para viver nesse mundo, ele precisava de uma comunhão pessoal, íntima, uma comunhão que estava para além de necessidades imediatas. Eu acho que essa é a palavra para nós. A nossa oração, a nossa comunhão com Deus, ela precisa estar além das nossas necessidades imediatas. Nós precisamos de muitas coisas. Nós temos realmente um cardápio enorme para falar com Deus, mas a nossa relação com Ele deve superar isso. Eu tenho certeza que Jesus, ele intentou que seus discípulos entendessem esse princípio básico da oração, relacionamento pessoal e relacionamento íntimo com Deus. Isso é importante para nós e Jesus nos ensina isso. Segundo aspecto da vida de Jesus, ou melhor, deixa eu falar mais algumas coisas ainda sobre essa prioridade. É nesse nível de relacionamento, de intimidade pessoal com Deus, que a nossa vida ela vai encontrar o sentido pleno da nossa existência. A nossa vida, gente, só faz sentido nele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falando, e Lucas registrou isso, se eu não me engano, está no capítulo 18 de Atos. Eu acho que ele estava em Atenas, lá pelo versículo 17 ou 18, o apóstolo Paulo, ou 28, 17 e 28, Atos 17 e 28, o apóstolo Paulo diz assim: nele nós existimos, nele nós nos movemos, como disseram alguns dos poetas de vocês, nós somos descendências dele. Gente, a nossa vida encontra sentido na nossa relação de intimidade com o nosso Deus. É nesse nível de relacionamento que nós descobrimos a nossa maior missão, a nossa existência, que é glorificar ao nosso Deus. Isso é importante para você, foi criado para isso. Mas isso não pode ser uma coisa só de boca. Você foi criado para quê? Eu fui criado para glorificar a Deus. Onde é que você aprendeu isso? Tem um monte de livro que ensina isso. Tem um monte de gente na internet falando isso. Nós tivemos um pastor batista, há uns anos atrás, que escreveu um verdadeiro best-seller sobre isso, Uma Vida com Propósito. Todo mundo sabe. Você foi criado para quê? Para glorificar a Deus. Mas isso na prática, como é que isso existe? Como é que você descobre isso? Como é que a sua vida entra nesse sentido da glorificação a Deus? Quando você começa a desenvolver relacionamentos de intimidade. É nesse nível de relacionamento que nós nos enganjamos na missão do próprio Deus, buscar e salvar o pecador perdido. Está aqui, ó. O que essas pessoas estão fazendo na rua? Elas estão enganjadas na missão de Deus. E isso encontra sentido nesses níveis de relacionamento de intimidade. Eu entendo o propósito da minha existência. A minha existência é para glorificar a Deus. Tá, bacana, eu já sei disso. Você está ouvindo isso aqui hoje. Olha, você foi criado para glorificar a Deus. Mas a pergunta que vem atrelada é: como eu faço isso? Como que eu glorifico a Deus com a minha vida? Quais são os passos? Quais são os atos? Eu preciso, então, desenvolver essa intimidade com Deus
E a partir dessa intimidade, eu vou me enganjando no sentido de Deus, no fluxo de Deus, e Ele vai me mostrando através do seu Espírito. Filho, é assim que você me glorifica. Você me glorifica tendo uma vida de oração. Você me glorifica falando, testemunhando para as pessoas. Você me glorifica fazendo missões. Você me glorifica amando as pessoas, pregando o Evangelho, servindo, cuidando da sua família, amando a sua esposa, amando os seus filhos, amando a igreja que eu coloquei nas suas mãos. É assim que você vai me glorificando. E por aí vai, tem tantas outras coisas, tantas outras coisas. Eu não vou glorificar Deus só com uma vida devocional. Eu não vou glorificar Deus só lendo a Bíblia todo dia. Eu vou glorificar Deus fazendo coisas todo dia. É assim que nós vamos glorificando a Deus. E isso vai se revelando para nós a partir que nós vamos desenvolvendo essa intimidade, essa vida íntima com o nosso Deus. E a maior missão de Jesus foi buscar e salvar o pecador perdido. É aqui que nós somos enviados ao mundo como missionários de Deus. Isso parte dessa intimidade. A vida de oração de Jesus nos ensina que Jesus tinha um relacionamento com o Pai, e esse relacionamento com o Pai era a fonte principal de toda a tomada de decisão na vida dele. Então, tudo que Jesus ia fazer, ele ia primeiro aonde? Deixa eu perguntar ao Pai. Deixa eu conversar com o Senhor. Não tem aquele papo, eu estou sentindo no meu coração. Não tem isso não, tá, gente? O coração da gente, o que a Bíblia fala? Ele é enganoso. A gente sente o que quer sentir. A gente quer sentir, se a gente está afim de uma coisa, a gente vai... Parece que a gente tem o poder de realmente... Às vezes eu começo a acreditar nessas coisas de positivismo, viu, gente? Parece que o universo todo começa a conspirar. Né? Ou não sei se é a gente que procura essa conspiração nas coisas. Mas a gente vai procurando indícios de que aquilo que eu estou sentindo, e aí a gente chega no pastor. Pastor, eu queria pedir uma opinião, senhor. Se eu estou sentindo no coração, às vezes eu vejo para a pessoa, você já tomou sua decisão, irmão? Você já tem uma decisão. Você quer a minha aprovação, é isso? É diferente. Você quer a aprovação de Deus, porque se pedir do pastor, parece que assim, se o pastor te falar assim, o Deus também está falando, né? E ele me bota nessa furada. Eu não sou sacerdote, eu sou pastor, tá? É diferente, são personagens diferentes. Tá bom? Então, veja bem, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você, não tome nenhuma decisão sem antes, na sua íntima relação com Deus, pedir um conselho a Ele. Se eu pudesse, eu te dava essa orientação. Pega a visão. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, seu coração pode estar ardendo de vontade ou de não vontade. Porque às vezes o coração também arde de não vontade. Eu me lembro quando eu assumi o meu primeiro ministério como pastor, eu não queria aquilo, não queria aquele ministério, não queria. E o telefone da minha casa tocou no dia da decisão da igreja. E na casa tinha a Bina. Lembra da velha Bina? Hoje é identificador de chamado, mas era Bina o nome. Tá? E aí eu olhei na Bina e vi pelo DDD que só podia ser da igreja que estava para me dar uma resposta. Irmãos, aquele telefone tocava, e eu falava, eu vou atender esse negócio não. Não vou atender, não vou. E eu não sei se era o aparelho telefônico, mas não parava de tocar. Brim, 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 vai ter que atender. Se eu não quero atender, vai ter que atender. Ô, pastor Paulo, olha, nós fizemos uma assembleia esta manhã e por unanimidade nós queríamos convidar o senhor para ser pastor. Eu falei, sério? A gente não quer, mas é a vontade de Deus. Então a gente respeita. A oração nunca deveria ser o seu último recurso. A oração nunca deveria ser como uma fala trivial do tipo, Senhor, me ajuda, Senhor, agora está em tuas mãos. Jesus sabia a respeito dessas coisas. Ele dependia do Pai. Ele não fazia nada sem antes buscar a direção através da oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus foi para um canto e ele orou. Lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Deixa eu falar para você sobre monte. Isso aqui Jesus não está ensinando a nada a ir para o monte. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o seguinte, Jesus queria sair do lugar de tumulto das pessoas, e quando ele saía da cidade, o que ele encontrava eram elevações, montes, pela condição geográfica da cidade. Então ele se refugiava
nesses montes. Por isso que Jesus, quando foi ensinar para a gente a orar, ele não diz assim, ó, sobe no teu monte, ora em secreto, que ele em secreto vai te recompensar. Jesus falou isso? Não, ele falou para você entrar onde? No seu quarto. Qual que é o ensinamento? Sai do meio da multidão, tem hora que você precisa de intimidade. Pode ser o teu quarto, pode ser o banheiro da tua casa. Na minha casa não tinha como orar no quarto, que era eu e os meus irmãos. Então ou era no banheiro, ou era num cantinho, mas é o lugar seu e Deus, né? E o texto diz que ele subia para o monte, né? Ele passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, diz aí o texto, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. Mas foi depois de uma noite de oração que Jesus chamou esses homens. Por quê? Porque era uma decisão difícil, era uma decisão importante. Jesus chamou 12 homens que em 30 anos mudaram o mundo. Olha que escolha. Você tem noção disso? Que foram 30 anos que o mundo virou de cabeça para baixo. E esses 12 homens foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não disse, Senhor, eu vou dar uma volta aí na cidade, vou passar numa padaria, numa quitanda, e o Senhor vai me apontando esses 12 aí. Se um tropeçar, esbarrar em mim e der bom dia, esse é o cara. Ele não fez isso. Passou a noite toda orando. Quando ele olhou para Pedro, quando ele olhou para André, quando ele olhou para Filipe, quando ele olhou para cada um daqueles 12 homens, Jesus sabia exatamente o que dizer para eles. Porque ele passou uma noite inteira clamando ao Senhor, eu vou escolher 12 homens. O que você tem de tão importante para decidir na sua vida? O que você tem de tão caro que você gostaria de conversar com o Senhor? Não faça nada antes de dedicar um tempo significativo com Deus de oração. Abra o seu coração para Deus. Não economize palavras, não economize tempo, pois são decisões que podem mudar a sua vida, são escolhas que podem influenciar toda a sua família. Então, ore perseverantemente. Não tome decisões sem consultar o teu Deus. Jesus está nos ensinando que antes de nós tomarmos decisões ou antes de nós fazermos escolhas, nós temos que orar ao Senhor. Deixa eu falar diretamente para um público aqui hoje. Você que ainda não casou e está em busca de um casamento, amém? É contigo, seja homem ou seja mulher. Não escolha o seu parceiro sem colocar isso diante do teu Deus. Ele pode ser bonito, ela pode estar no shape, as coisas bacanas, a faculdade deles pode ser a melhor que tem. É um futuro que você vai ver, opa, é aqui que eu vou encorar minha vida. Não entra nessa. Ora diante do seu Deus. Coloca, sabe por que isso? Essa vai ser uma das escolhas mais importantes da sua vida. Você tem noção do que é isso? Principalmente se você crê que casar é casar uma vez só. Uma vez só. Então essa escolha, ela é a mais importante da sua vida. Então ore um dia, 2, 3, 4, pede informação, chama gente para orar com você, dobra seus joelhos, mas não entrega o teu coração de imediato, antes de conversar com o teu Deus. Amém? Ninguém que está casado queria ter ouvido isso antes não, né, irmão? Ai, Jesus amado, daqui a pouco eu apanho lá fora. A vida de oração de Jesus revela para nós que o relacionamento dele com Deus era exemplo para os outros, não é? Lucas 22, verso 39 diz, e saindo, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Lá ele passou a noite. Jesus passou noites inteiras orando, era um hábito na vida de Jesus. E foi vendo essa intensa vida de oração que os discípulos, eles sentiram necessidade de aprender com Jesus sobre isso. Então lá em Lucas capítulo 11, verso 1, diz assim, olha, Jesus estava orando num certo lugar, quando ele terminou, um dos seus discípulos disse o seguinte para ele, Senhor, nos ensina a orar. Eles começaram a ver, olha,
Olha a vida dele, como é que é. Jesus vai ensinar isso para a gente. Imagina como foi essa cena. Eles estavam interessados no modo como Jesus orava. Não era uma oração superficial, era um encontro íntimo com Deus. Jesus não orava para ser bem-sucedido, ele orava para que Deus revelasse a ele a sua vontade. E isso chamou a atenção dos seus discípulos. Imagina que a sua vida de oração pode encorajar outras pessoas a buscarem a Deus. Imagina que a sua vida de oração pode encorajar a sua família a buscar a Deus. Imagina os filhos vendo você orar e pensando assim, nossa, nos problemas mais difíceis, nas horas mais difíceis da vida do meu pai ou da minha mãe, eles buscam o Senhor em primeiro lugar. Olha como que eles são, toda vez que tem uma decisão importante aqui em casa, eles reúnem a família, eles se colocam de joelho, eles nos chamam para junto como filhos, e eles colocam tudo diante do Senhor. Sabe qual é a probabilidade? É muito grande dos teus filhos levar isso para a vida deles, e para ajudar isso, a família deles a caminhar, ensinar isso ao marido, ou à esposa e aos filhos, futuramente. A gente vai criando uma geração de pessoas que aprenderam a orar e a desejar isso diante do Senhor. Ou então, simplesmente porque veem seus pais, filhos vendo seus pais orando diariamente ao Senhor e pedindo, Senhor, revela a sua vontade para a nossa família, para a nossa casa. Não são só orações na hora do almoço, não são só orações na hora do jantar, ou aquele hábito que são saudáveis, orar quando acorda, ou orar quando dorme, mas é orar quando vai decidir coisas importantes, é orar quando o clima está tenso dentro de casa, é buscar, clamar ao Senhor quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. Nós somos exemplos de oração para as outras pessoas, e não somente filhos, mas amigos, familiares, cônjuges, pessoas que normalmente estão perto da gente. Jesus é um exemplo para nós, Jesus é um exemplo para a igreja até os dias de hoje. E por último, eu aprendo com Jesus que ele nos ensina através da oração e do seu relacionamento com Deus, que é na hora da tentação que a oração e a sua intimidade com Deus se constitui um refúgio para ele. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, quando ele passava pela angústia do Getsêmani, do que esperava, a cruz que esperava ele, quando ele foi tentado, ele utilizou da oração para se manter fiel à vontade de Deus que já havia sido revelada. Todos os dias nós somos tentados a fazer a nossa vontade, a utilizar o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso. Foi o que eu disse hoje para amanhã. As nossas orações, se a gente pudesse resumir a natureza delas, sintetizar a essência da nossa oração, quase que é assim, né? Senhor, me livra dos desprazeres. Senhor, me coloca na rota do prazer. Senhor, me livra dos problemas. Senhor, me coloca num lugar legal. Hoje eu quero essa vitória aqui, né? E não é sobre isso, né? E Jesus, ele mostrou isso para a gente. Quantas vezes nós desculpamos os nossos pecados por causa da fragilidade da nossa natureza humana? Nós somos frágeis. Isso é verdadeiro. O próprio Jesus, ele falou isso com os seus discípulos. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mas a consciência da fraqueza humana deve servir para nós tomarmos uma postura firme contra o pecado. E é na oração que nós vamos buscar essa fortaleza. É na oração que nós vamos buscar esse refúgio. Então nós devemos estar em conexão constante com o nosso Pai, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar, é o tempo todo, porque nós somos tentados o tempo todo. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos, ele disse, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A nossa intimidade com Deus é o nosso refúgio na hora da tentação. Queridos, Jesus nos ensina muita coisa sobre oração. E o que nós devemos fazer com isso? É aqui que eu quero concluir essa reflexão do hoje. O que a gente tem que fazer com isso que a gente aprende sobre Jesus? Não é? Nós precisamos primeiro seguir o exemplo de Jesus.
Não ore apenas quando você precisa, mas mantenha sempre o hábito de orar. Desenvolva isso na sua vida. Faz um propósito. Senhor, eu só oro de manhã, vou começar a orar de noite. Senhor, eu só oro na hora do almoço, eu vou começar a orar em outros momentos. Começa a expandir o seu tempo de oração. Começa a expandir os momentos de oração na sua vida. É um hábito que nós criamos. Faça da sua oração um meio de construir intimidade com Deus. Não ore por orar. Ore com intimidade. Seja íntimo de Deus. Não vai orar só porque eu tenho que orar hoje. Eu vou orar pelo almoço, eu vou orar de manhã, eu vou orar à noite. Não, não é sobre isso. É sobre a sua intimidade. É aquele relacionamento íntimo, pessoal. Então desenvolva isso. Eu aprendo também com Jesus que nós precisamos encorajar outras pessoas com o nosso estilo de vida de oração. E os primeiros que nós podemos encorajar é a nossa própria casa, a nossa própria família. Imagina que coisa maravilhosa quando nós começamos a nos reunir em torno da palavra de Deus, em torno do nosso Deus e buscar em Deus refúgio, intimidade, orientações. E nós vamos construindo na casa da gente aquela atmosfera de dependência do Senhor, aquela atmosfera de intimidade com o Senhor, que não se reflete apenas em Bíblia aberta, em quadro com texto bíblico, em música gospel. Isso tudo pode existir na sua casa e não refletir nenhuma intimidade sua com Deus. Mas ela vem oriunda do tempo que nós dedicamos a Deus. Então encoraje outras pessoas com seu estilo de vida. Faça da oração o seu refúgio na hora da tentação. Todos nós somos tentados o tempo todo. Somos tentados até a não orar. A gente também é tentado a isso. Porque não orar, é esquisito o que eu vou falar para você. Não ler a Bíblia e não orar, pasme você, é pecado. Você sabia disso? Porque você está descumprindo uma ordem direta do seu Senhor. Você está descumprindo uma ordem direta das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus revelada para você. Hoje a gente falou sobre revelação na minha classe de escola bíblica e a última fala foi como é que Deus se revela hoje. Porque toda a revelação já está fechada. Não tem mais o que ser revelado. Tudo já está completo. Então como é que Deus se revela hoje? Quando a gente pega a sua palavra, abre, expõe, explica, lê, explica e aplica. É Deus se revelando. É Deus falando. Então a palavra de Deus é uma ordem expressa. E não orar, e não ter leituras e envolvimento sadio com a palavra de Deus se constitui um pecado. Porque você não está fazendo aquilo que o teu Deus diz que você tem que fazer. Olha que doideira, hein? Então faça da sua oração um refúgio na hora da tentação, mesmo que a tentação seja não orar, e não orar da maneira correta. Então construa o hábito de orar o tempo todo, em todas as ocasiões, com perseverança e por todos os santos. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje o dia foi sobre oração, né, Lucas? Hoje foi sobre oração, né? Foi de manhã e de noite. E eu posso revelar um segredo para vocês? Vocês não vão ficar chateados com o pastor, não? Essas coisas não são planejadas. Isso é que é lindo. É quando eu vejo Deus costurando. Eu preparei uma mensagem, quando eu vou preparar outra, e você pensa, nossa, está falando da mesma coisa. Aí eu penso, opa, é para entrar nisso. É para entrar nisso aqui. Talvez seja isso que Deus está querendo falar com o seu povo. Ore e ore sem cessar. Vamos adorar primeiro e a gente fecha com oração? Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede.
de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas. Encontro abrigo, te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós temos esse mecanismo fabuloso que é a oração. Muito obrigado, Deus, porque o véu do templo se rasgou e em Cristo Jesus nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos e poder falar com o Senhor. Ah, Deus, isso é um privilégio. E eu peço em nome do poderoso Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor aplique, ó Deus, essa reflexão no coração dos teus filhos, encorajando-os, motivando-os, despertando o desejo de se voltar para o Senhor em oração. Nós oramos em nome do poderoso Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço na